O Comando do Corpo de Bombeiros é o órgão responsável pela extinção de incêndios, salvamento de vidas e de bens materiais em casos de sinistro. As atividades ocupacionais inerentes à rotina dos bombeiros resultam em elevada sobrecarga cardiovascular, além de os expor a diferentes fatores de risco à saúde, como obesidade, padrão de sono inadequado e sedentarismo. Além dos fatores de risco já citados, a alimentação aparece como um fator de risco modificável para as doenças cardiovasculares. Os padrões alimentares inadequados têm sido observados na população descrita. Muitos fatores influenciam hábitos alimentares entre os combatentes, incluindo o trabalho em turno e os distúrbios ou privação de sono, que têm sido associados ao risco de doenças cardiovasculares e resultam em tempo de refeição não adequadas, escolhas alimentares menos saudáveis e cultura alimentar excessiva. Porém, a alimentação também pode se apresentar como fator protetor para as doenças cardiovasculares, como, por exemplo, padrões alimentares, como o da dieta mediterrânea, apresentam benefícios na prevenção primária e secundária das doenças cardiovasculares, uma vez que fornecem alimentos e nutrientes cardioprotetores, assim como proporciona aumento da biodisponibilidade de óxido nítrico, que tem propriedades antioxidantes e efeitos anti-inflamatórios. Dessa forma, a capacidade antioxidante dos alimentos integra um conjunto complexo de variáveis nutricionais e de consumo, podendo se comportar como fator de risco ou protetor para as doenças cardiovasculares. Sendo assim, a determinação da capacidade antioxidante total da dieta pode ser uma estratégia para se compreender o papel de componentes antioxidantes da dieta na prevenção de doenças relacionadas ao estresse oxidativo, entre elas as doenças cardiovasculares. O objetivo geral da pesquisa foi determinar a associação entre a capacidade antioxidante total da dieta e fatores de risco cardiometabólicos em bombeiros militares dos municípios de Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais. Como objetivos específicos, caracterizar o perfil sociodemográfico, comportamental, estado nutricional, bioquímico, clínico e dietético dos bombeiros militares, determinar os fatores de risco cardiometabólico entre os bombeiros militares, avaliar distúrbios do sono, avaliar presença de fadiga física e mental, avaliar padrão corporal a partir da avaliação antropométrica, avaliar risco cardiovascular na população descrita. Como metodologia, trata-se de um estudo de delineamento transversal realizado com os bombeiros militares da 2ª Companhia de Bombeiro Militar de Ouro Preto e Posto Avançado de Mariana. Foram elegíveis para pesquisa indivíduos adultos a partir de 18 anos do sexo masculino que concordaram com o termo de consentimento livre e esclarecido, e não foram incluídos aqueles indivíduos do sexo feminino e que não concordaram com o TCLE. O trabalho de campo se deu a partir da aplicação de questionário padronizado, onde foram investigados avaliação do padrão alimentar, características sociodemográficas, avaliação do padrão comportamental e a avaliação antropométrica. Após a coleta dos questionários, os bombeiros foram encaminhados para a coleta de sangue. Durante a pesquisa, atuavam na 2ª Companhia de Bombeiros Militares de Ouro Preto e no Posto Avançado de Mariana um total de 52 bombeiros militares, sendo 48 bombeiros elegíveis para a pesquisa. Contudo, como resultado, tivemos a participação de 44 bombeiros que concordaram e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Após a aplicação dos questionários, foi montado um banco de dados na planilha do programa Excel. Esses dados vão servir como subsídio para a elaboração de várias outras pesquisas. A partir desses dados, foram elaborados 2 trabalhos de conclusão de curso. O primeiro, intitulado Correlação entre sono e consumo de alimentos ultraprocessados em bombeiros militares dos municípios de Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais, e o segundo, Circunferência do pescoço e sua correlação com parâmetros antropométricos de adiposidade corporal em bombeiros militares dos municípios de Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais. No trabalho de conclusão de curso da aluna Hanna Gabriela Severino Araújo, que visou investigar a correlação entre o sono e o consumo de alimentos ultraprocessados nos bombeiros militares dos municípios de Ouro Preto e Mariana, não observou correlação entre horas de sono e consumo de ultraprocessados. Contudo, observou que a maioria dos bombeiros militares, 55,8%, tem sono de curta duração, entre 5 e 6 horas. E, além disso, há alto consumo de gorduras e consumo médio de alimentos ultraprocessados em relação ao VET foi de 30%. No trabalho de conclusão de curso da aluna Maria Fernanda Nunes Pinheiro Barbosa, intitulado Circunferência do pescoço e sua correlação com parâmetros antropométricos de adiposidade corporal em bombeiros militares, avaliou diversas correlações, entre elas a correlação do perímetro do pescoço com o índice de massa corporal IMC. Foram observados risco cardiovascular em quase a totalidade da amostra quando avaliado o perímetro do pescoço, sendo 90,9%, e quando avaliado a adiposidade corporal a partir do IMC, foi observado que 50% da população estava classificada em sobrepeso, 40,9% em eutrofia e 9,1% em obesidade.
Quanto à correlação entre as medidas antropométricas, IMC e perímetro do pescoço, foi observada uma correlação positiva, significativa e forte. Ainda como resultados, uma pesquisa do doutorado também está sendo desenvolvida a partir dos dados desse projeto para avaliar a capacidade antioxidante total da dieta. Ainda como resultados da pesquisa, tivemos a submissão de resumos em congressos. O primeiro deles, correlação entre horas de sono e consumo de alimentos ultraprocessados por bombeiros militares, que foi aceito na 37ª reunião anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental. Além disso, 2 resumos foram submetidos no 17º Congresso Internacional de Nutrição Funcional. O primeiro deles, Hora de Sono e Estado Nutricional de Bombeiros Militares, e o segundo, Circunferência do Pescoço e sua correlação com parâmetros antropométricos de adiposidade corporal em bombeiros militares. Por fim, como conclusão, entendemos que compreender os hábitos de vida, o padrão alimentar e a capacidade antioxidante da dieta dos bombeiros militares é fundamental para relacioná-los com os fatores de risco cardiometabólicos e doenças crônicas prevalentes nessa população. Além disso, como contribuição, essa pesquisa terá tanto para a instituição bombeiro militar, que poderá, a partir dos resultados encontrados, melhorar as condições de saúde dos militares, bem como para a sociedade, que receberá atendimento por bombeiros em boas condições de saúde.